Você já imaginou dirigir por um lugar onde a paisagem conta histórias e o tempo deixou marcas no caminho que estamos prestes a seguir? Atenção, radar fixo, velocidade 50. Te convidamos a partir de agora a seguir observando este caminho com calma, deixar a estrada conduzir o nosso olhar e permitir que cada detalhe revele aos poucos um novo cenário. Somos Denise e Brito e seguimos juntos por mais um caminho aqui pelo sul do Brasil. Iniciamos nosso passeio neste ponto que marca a transição, onde a cidade dá lugar à tranquilidade da zona rural. Esta é a Praça Torguelô, onde está o monumento que celebra os 180 anos da imigração alemã em Santa Catarina, junto ao portal turístico norte de Pomerode. A partir daqui, a estrada começa a ganhar outro significado. Seguimos por um trajeto que, à primeira vista, parece simples, mas que logo revela traços de uma história preservada nas estruturas de madeira aparentes, nas linhas marcantes e em um estilo que atravessa gerações. Aos poucos, entendemos que não estamos apenas seguindo por mais uma estrada do interior. Estamos entrando na Rota do Enxaimel, um dos cenários mais autênticos do sul do Brasil. Este é um percurso que abriga a maior concentração de casas neste estilo fora da Alemanha e que transforma cada quilômetro em uma verdadeira viagem no tempo. A estrada agora convida a desacelerar, não por necessidade, mas por contemplação. E se você gosta de viajar com calma, descobrir lugares que preservam suas origens e enxergar muito além do óbvio, siga conosco em mais uma carona documental guiada pelo nosso olhar. Ao longo deste caminho, vamos tentar mostrar o máximo de detalhes possíveis, porque cada trecho guarda algo único. A Rota do Enxaimel tem cerca de 16 quilômetros e para que possamos apreciar tudo com calma, este percurso será dividido em 2 episódios. Atenção, radar fixo, velocidade 50. A partir daqui, a paisagem que observamos não é apenas bonita, ela é o resultado direto de uma história construída com esforço, adaptação e permanência. A história de Pomerode começa a tomar forma a partir da segunda metade do século XIX, em um período marcado por intensos movimentos migratórios vindos da Europa. Entre esses grupos estavam os imigrantes oriundos da região da Pomerânia, um território que hoje pertence em grande parte à Alemanha e à Polônia. Esses imigrantes chegaram ao Brasil em busca de novas oportunidades, mas encontraram um cenário completamente diferente daquele que conheciam. Aqui, no Vale do Itajaí, a realidade era de mata fechada, sem infraestrutura, sem estradas e com enormes desafios para sobreviver. Foi neste contexto que surgiram as primeiras comunidades. A região que hoje conhecemos como Pomerode começou como parte da colônia de Blumenau, fundada em 1850 por imigrantes alemães. Poucos anos depois, por volta de 1863, os primeiros pomeranos começaram a se estabelecer ao longo do Rio do Testo, dando início à formação das primeiras propriedades rurais. Esses colonos adotaram um modelo de ocupação bastante característico. Os lotes eram distribuídos ao longo dos rios e caminhos, formando comunidades lineares,
onde cada família mantinha sua produção agrícola e sua própria organização. E é exatamente essa forma de ocupação que ainda conseguimos perceber ao longo deste trajeto. A técnica construtiva que mais chama atenção, o enxaimel, tem origem na Europa medieval. Trazida pelos imigrantes, ela utiliza uma estrutura de madeira encaixada, preenchida com outros materiais, criando esse visual tão característico que atravessa gerações. Mais do que estética, o enxaimel representa conhecimento técnico e principalmente identidade cultural. Ao longo do tempo, enquanto muitas regiões foram perdendo essas características, Pomerode seguiu preservando. Aqui, a língua alemã, em especial o dialeto pomerano, ainda é falada por parte da população. As tradições foram mantidas e a arquitetura continua sendo valorizada como parte essencial da identidade local. Todo este conjunto de fatores que apresentamos fez com que a cidade recebesse o título de a cidade mais alemã do Brasil. Mas essa definição vai além de um rótulo turístico. Ela está presente no dia a dia, na forma de construir, na organização das propriedades e na relação das pessoas com a própria história. A Rota do Enxaimel surge justamente como um reconhecimento deste patrimônio. Localizada aqui na região do Texto Alto, ela reúne a maior concentração de casas em estilo enxaimel fora da Alemanha, como já mencionamos, e muitas delas ainda habitadas por descendentes diretos dos primeiros imigrantes. E o mais interessante é que não se trata de um cenário recriado.
Tudo que vemos aqui é autêntico, é vivo e continua fazendo parte da rotina dessas famílias. Cada casa, cada detalhe da madeira, cada jardim carrega não apenas beleza, mas continuidade. É como se o tempo não tivesse parado, apenas seguiu em harmonia com aquilo que já foi construído lá atrás. Ao percorrer este caminho, estamos atravessando capítulos vivos da história da imigração alemã no sul do Brasil e entendendo, na prática, como essa herança moldou a formação de uma das cidades mais singulares do país. Muitos podem olhar para essas rotas e enxergar apenas um produto turístico ou um corredor comercial. Mas, ao observar com atenção, percebemos que a realidade é muito mais profunda. Para as famílias que vivem aqui, essa rota é, na verdade, uma forma de permanência. É a forma que esses descendentes encontraram para garantir que a cultura de suas origens não seja engolida pelo tempo. Manter uma casa em Chaimel, preservar o dialeto e cultivar as tradições é um compromisso de honra com quem veio antes. O comércio e o turismo acabam sendo o suporte que permite que esse modo de vida continue viável e pulsante em pleno século XXI.
À medida que avançamos, fica claro que esse cenário não aconteceu por acaso. Pomerode mantém, inclusive, laços diretos com cidades da Alemanha, como Torgelow e Greifswald, situadas na região de onde partiram muitos dos primeiros colonos. Estes acordos de cidades irmãs reforçam até hoje os vínculos culturais, educacionais e institucionais, ajudando a manter viva uma identidade que atravessa gerações e fronteiras. Por tudo isso, a cidade se destaca dentro de Santa Catarina como um importante polo. Ela soube transformar sua história em valor, desenvolvendo sua economia de forma sustentável através de eventos tradicionais, gastronomia típica e produção artesanal. A Rota do Enxaimel é sem dúvida o maior símbolo dessa identidade. É um lugar onde o passado não foi substituído, mas integrado ao presente. Mas a alma de Pomerode não se limita a um único caminho. A cidade se organiza em rotas, quase como artérias que mantêm viva a sua história. Nos limites com Blumenau temos a Rota do Imigrante, um convite para refazer os passos dos pioneiros e entender como o trabalho transformou a mata fechada em comunidade. Adentrando as encostas de Pomerode, a paisagem se torna ainda mais poética na rota romântica Liebestal, o Vale do Amor, onde o tempo parece ditar um ritmo próprio entre ribeirões e jardins. E há também a rota Raízes Germânicas, que se dedica a preservar o que há de mais profundo na identidade local. Cada uma dessas rotas oferece um olhar diferente, mas todas convergem para o mesmo propósito: manter o passado presente. Enquanto seguimos por aqui, acompanhamos uma história que continua sendo escrita todos os dias.
as mãos que moldaram cada viga de madeira, a calma que envolve essas casas, percorremos hoje mais do que um simples trajeto rural. Entre o rigor da técnica e a delicadeza dos jardins, encontramos o testemunho de que a identidade é algo que se cultiva todos os dias no presente. Este caminho nos ensina que o essencial permanece quando cuidamos daquilo que nos define. E talvez a vida seja assim, uma construção feita de encaixes, onde cada escolha e cada memória formam a estrutura de quem somos. Se você esteve conosco até aqui, saiba que a sua presença dá sentido a cada quilômetro percorrido. Portanto, continue viajando pelo sul do Brasil através do nosso olhar. A nossa jornada pela Rota do Enxaimel continua no próximo episódio e ainda há muitos detalhes esperando por nós. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e lembre-se, assim como as casas em Enxaimel que permanecem firmes atravessando gerações, na vida, o que é construído com verdade e paciência resiste a qualquer tempo. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!